Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adriano Lucas e eu trabalho há 8 anos com proteção e recuperação da saúde através da água. Você deve ter chegado até aqui através da indicação de um amigo, de um vizinho ou de um conhecido seu que usou o nosso tratamento. Ou talvez através de algum vídeo de um de nossos milhares de clientes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O tratamento feito com água magnetizada e ionizada é maravilhoso. Nós temos mais de 15 mil vídeos no YouTube de pessoas que recuperaram a sua saúde usando essa água. Mas primeiramente, antes de nós mostrarmos como funciona esse tratamento, nós precisamos entender de onde vem e como se desenvolvem as doenças em nosso organismo. Por isso eu peço que você fique comigo pelos próximos 10 minutos e eu te garanto que você não vai perder o seu tempo. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos entender é qual que é a causa de todas as doenças, né? Uma vez que a gente entender de onde nascem as doenças, a gente consegue tratá-las diretamente na causa. Você evita aí, então a dor, você evita aí o desconforto, você evita o gasto financeiro, o sofrimento, né? E os dois principais causadores de doença hoje no mundo chamam-se excesso de acidez e também excesso de radicais livres. Olha só que interessante, tá? Acidez do nosso organismo e também excesso de radicais livres. Falando um pouquinho sobre a acidez ela é um dos maiores causadores. Por quê? Porque ela oxida o nosso corpo, oxida a nossa célula, ela faz com que o nosso corpo seja um ambiente propício para a doença. Quem é que está falando isso? É o Adriano? É uma opinião própria do Adriano? Claro que não. Em 1931, esse cientista Otto Henrik Warburg, tá? Tá aqui na tela, 1931, ele ganhou um prêmio Nobel. Por quê? Porque ele descobriu que todas as doenças partem de um organismo ácido. Inclusive, ele fez um estudo específico naquela época sobre o câncer. Olha só que interessante. E ele descobriu que o câncer só se desenvolve se a pessoa tiver um sangue ácido e também se a pessoa tiver falta de oxigênio na corrente sanguínea. Então, a receita é: se você não quer ter doenças ou não quer ter câncer, você não deixa o seu corpo ficar ácido. Se você quer ter doença ou quer ter um câncer, você tem que deixar o teu corpo ficar ácido e o teu sangue ficar com falta de oxigênio. Essa foi a descoberta do senhor Otto Henrik Warburg. Então, baseado nisso, a gente trabalha em cima da acidez do corpo da pessoa. Adriano, como que o meu corpo fica ácido? Como que isso acontece? Bom, isso é um processo normal, tá? Infelizmente, o nosso corpo ele vai acidificando dia após dia através da alimentação que a gente tem. Por quê? Porque nós temos uma alimentação hoje que, infelizmente, ela é coberta por agrotóxicos, né? Nós também temos aí uma alimentação que é toda processada, né? Você está vendo na tela aí. Nós também temos uma alimentação hoje que ela é gordurosa, com excesso de açúcares. Nós também temos uma alimentação que é transgênica, ou seja, alimentos criados em laboratórios. Você nem sabe, mas você come muita coisa hoje criada em laboratório. E tudo isso causa um aumento das enfermidades, tá? Infelizmente, é assim. A vida moderna nos trouxe bastante benefício, mas ela também prejudicou muito a nossa vida como um todo. Não só a questão da acidez, que é um grande causador de doença, como também o excesso de radicais livres. Olha só, em 1954, cientistas americanos descobriram que o excesso de radicais livres também é altamente corrosivo. Ou seja, dentro do nosso corpo nós temos as células boas e nós temos o excesso de radicais livres, que são células também com problemas. Células que acabam oxidando as boas, fazendo com que você fique sem defesa. Você já ouviu falar alguma vez em baixa imunidade? Exatamente isso. Por quê? Porque o excesso de radicais livres mata as células boas que você tem no organismo, fazendo com que você fique com falta de defesa. Então, você tendo um corpo ácido e você tendo um corpo com excesso de radicais livres, pronto, você tem aí a receita para ter doença uma atrás da outra. Então, esse é os dois grandes, maiores causadores de doenças no mundo. Nessa tela agora que você está vendo aí, você está vendo na parte da direita, né, o efeito negativo do excesso de radicais livres. Olha só, envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas, diversas patologias, diversas doenças que você vai ter por você ter o corpo com excesso de radicais livres. E aí você vai se perguntar, mas como, Adriano, como que eu vou saber que eu estou com esses problemas? Você geralmente não vai saber. Por quê? Porque você só vai saber pelos sinais, né? Você está cheio de doença. Você está tendo doença uma atrás da outra. Então, isso já é um demonstrativo de que você está com um corpo ácido e com um corpo com excesso de radicais livres, tá?
Geralmente na medicina tradicional não é feito exames para isso, não é identificado isso, justamente, infelizmente, porque a medicina tradicional não tem interesse em curar nada, né? Vamos ser sinceros, a medicina tradicional tem interesse em controlar as doenças para que tenha cada vez mais pessoas utilizando os medicamentos para o resto da vida. Então, a cura de doenças ou o tratamento diretamente na causa das doenças, isso na medicina tradicional não existe. Então, infelizmente, é assim. Aí busca-se uma solução desesperadamente para que a gente possa tratar diretamente na causa. Qual que seria a forma mais prática? Qual foi a forma descoberta mais prática para resolver isso? Através da água. Porque a água é um item que todos têm nas suas casas, a água é um item de fácil acesso e a água ela é simplesmente 71% do nosso corpo. Ou seja, é o item mais importante do nosso corpo, chama-se água. Aí vem a pergunta, será que a água que nós bebemos ela é de boa qualidade? Eu pergunto para você que está me ouvindo agora, que água que você bebe na sua casa? E eu não estou falando aqui só de limpeza da água, eu estou falando de alguns fatores da água que você vai ver agora na próxima tela. Água tem diferença? Tem. Tem muita gente que acha que a diferença da água é simplesmente se ela é tratada ali, filtrada ou não. E vai muito além disso, tá? Existem águas que hidratam o nosso organismo e águas que não hidratam. Olha só que interessante. Nessa tela você está vendo na parte esquerda, né? A água sem tratamento magnético, que é a água que você tem na sua torneira, é a água que você compra daqueles galões no mercado, é a água comum que nós temos aí. A água comum, ela geralmente por ela estar parada nos canos ou parada lá no supermercado, ela acaba ficando grossa, pesada, as moléculas começam a se aglomerarem umas nas outras, grudarem umas nas outras, e essa água ela fica pesada. O que acontece com essa água pesada? Ela não consegue entrar na célula. A nossa célula ela foi criada com uma abertura para entrar uma molécula por vez, uma só molécula por vez. O que acontece? Quando você bebe uma água que você comprou no mercado, ou uma água na torneira da sua casa, uma água que ficou parada na sua caixa d'água, essa água ela está aglomerada, está com moléculas aglomeradas, essa água não entra na tua célula. O que vai acontecer? Vai matar a tua sede, né? Realmente vai matar a tua sede. Muitas vezes a maioria das pessoas não gosta de tomar água por causa disso, porque toma um copo d'água e não consegue tomar mais, né? Estufa, se sente cheio, muitas vezes tem nojo da água, né? Por quê? Porque essa água não foi absorvida pela sua célula. Quando uma água não é absorvida pela célula, ela não hidrata a célula, então realmente causa um grande problema. Na tela da direita agora, vocês estão vendo aí uma água tratada magneticamente, uma água que ela foi corrigida. Essa água corrigida é comprovado cientificamente que ela fica 7 vezes mais leve que a água comum. Essa água é chamada de água magnetizada e ionizada. Então essa água ela entra na célula, ela leva para dentro das tuas células lipídios, proteínas, oxigênio, ela tira de dentro da tua célula as toxinas, ela realmente hidrata a tua célula, fazendo com que essa célula tenha aí poder de se reproduzir e de realmente cuidar do seu organismo, tá? Então, tem diferença? Tem muita diferença uma água tratada magneticamente e uma água que não é tratada magneticamente, certo? Dr. Laí Ribeiro, um dos grandes estudiosos sobre água no Brasil, ele fala o seguinte, que a água pode determinar se você vai ter doença ou se você vai ter saúde. Depende da água que você bebe. Inclusive, ele fala aqui da água ionizada. Ele fala que a água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica o organismo. E ela pode ser usada como remédio. Olha só que interessante, né? Falando nisso, então, sobre água ionizada, a empresa Timol, ela produziu lá em 2004, há mais ou menos 17 anos atrás, ela produziu 2 equipamentos que fazem essa ionização, essa magnetização e ionização da água, tá? Que são esses 2 aparelhos aqui, esse aparelho azul e esse aparelho verde. O aparelho azul, ele causa na água uma hidrólise, ele separa a molécula da água, fazendo com que essa água fique ionizada. E o aparelhinho verde, ele tem pedras de dolomita dentro dele, que ele libera na água cálcio e magnésio para repor aí os minerais que a gente perdeu ao longo da vida. O efeito magnético, ou seja, o processo magnético que acontece na água, é esse que você está vendo na sua tela, tá?
Nós temos aí na parte esquerda aí o H2O, que é a água comum que nós temos nas torneiras, ou aquelas águas que nós compramos lá nos galões no supermercado, né? E na parte direita nós temos a água corrigida magneticamente, que ela passou por um processo chamado hidrólise da água, e ela se transformou em duas moléculas separadas, uma molécula de íons de hidroxila e uma molécula de íons de hidrogênio. Por isso que ela é chamada de água ionizada, porque ela é composta por íons, né? Íons positivos e negativos. Essa água que passou por esse processo magnético e causou a hidrólise da água, agora, quando ela se une aos minerais, ela vai formar na água hidróxidos alcalinos. Olha só, pessoal, no início dessa apresentação a gente mostrou, né, que um dos maiores causadores de doença no mundo chama-se acidez. Quanto mais ácido, mais doenças nós temos. O nosso corpo, ele fica ácido todos os dias, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que nós comemos, com agrotóxicos, por tudo aquilo que eu falei lá no início, né? Então, não tem como fugir disso, mas eu preciso combater isso. Se eu não quiser ter mais doenças, ou se eu quiser eliminar, né, ou tratar as doenças na causa, eu preciso alcalinizar o meu corpo. E com essa água ionizada a gente consegue esse efeito. Por quê? Porque dentro dessa água contém hidróxidos alcalinos. Tudo isso comprovado cientificamente. Eu falei também no início sobre o excesso de radicais livres. Pois é, então, dentro dessa água ionizada, nós temos milhares de íons de hidrogênio soltos. Íons de hidrogênio soltos. O que esses íons de hidrogênio vão fazer no seu organismo? Eles vão neutralizar o excesso de radicais livres que você tem dentro do organismo, que são aquelas células, né, com problemas, né, que estão atacando as células boas, e ele transforma essas células ruins em H2O novamente, onde você faz o teu xixi, né, e elimina aí de forma tradicional esse problema no teu corpo. Então, resumindo, em uma tacada só, a água ionizada, ela alcaliniza o teu corpo, o teu sangue, e ela também neutraliza o excesso de radicais livres, fazendo com que o teu corpo agora ele tenha as propriedades normais para que ele possa se cuidar e eliminar aí boa parte das doenças que você adquiriu. Deu para entender como é que funciona? Aqui você pode ver na tela um exemplo de uma pessoa que tinha 12 anos, né, uma doença muito comum hoje chamada psoríase. Olha só, 12 anos tratando a psoríase, né, sem resultados, sem eficácia, né? E aí 60 dias tomando a água ionizada e também banhando o corpo dela com essa água, olha só, né? Sobrou apenas algumas manchas aí, mas ela realmente resolveu um problema de 12 anos. Aqui nós temos na parte esquerda da tela uma cebolinha plantada e irrigada com água comum, e nós temos na parte direita uma cebolinha também irrigada e plantada e irrigada com água ionizada. Tem diferença, né? Diferença enorme entre uma e outra. Então, não só na área humana, como também nos vegetais, essa água ela faz essa diferença. E também na área animal, tá? Você pode tratar os teus bichinhos aí todo com essa água, que realmente vai ter um resultado maravilhoso. Agora eu quero finalizar esse vídeo mostrando que tudo isso que eu falei para você, até agora, sobre a água ionizada, ela é comprovada cientificamente, ou seja, esses equipamentos que eu mostrei, azulzinho e esse verdinho na tela anteriormente, eles foram testados, tá? Na Unesp, em São Paulo, eles testaram essa água ionizada, né, na área animal e teve efeitos maravilhosos. Também o Instituto Apta, em São Paulo, testou na área humana e comprovou cientificamente resultados maravilhosos. Falcão Bauer atestou que essa água fica 7 vezes mais leve. Ministério da Saúde deu um parecer positivo, dizendo que não há contraindicação em você tomar água ionizada. Não há contraindicação. Qualquer pessoa pode beber de forma tranquila. Congresso Nacional nos deu um parecer dizendo que o fabricante, a Timol, que fabricou esse produto, ela foi a única empresa que comprovou cientificamente os efeitos. Então isso não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que eu acho que vai funcionar. Não, ela vai funcionar por quê? Porque tem comprovação científica. E também tem comprovação aí nos Estados Unidos, tá? Foi publicado, esse mesmo estudo no Brasil foi publicado também nos Estados Unidos. Então isso é maravilhoso. Você está vendo na tela aí o termo de idoneidade dado pelo Congresso Nacional em 2014, né? Para a empresa Timol. E aqui está o resultado científico, né? Ou seja, o que essa água magnetizada vai fazer por você? Ela vai neutralizar o excesso de radicais livres, ela vai aumentar o teor de oxigênio na corrente sanguínea, ela vai deixar o teu sangue alcalino,
ela vai reduzir triglicérides, colesterol, glicose, gordura subcutânea, aumentar a densidade mineral óssea. Pessoal, a gente tem visto muita gente reclamar, né, hoje em dia, de desgaste, né, nas articulações, a famosa artrose, né? Pessoas reclamar das inflamações nas articulações, a famosa artrite, e também problemas de coração. Então, tudo isso, essa água ajuda. Por quê? Porque aumenta a densidade mineral óssea. Ela é comprovado que ela vai repor esses minerais onde você tem mais necessidade. Então, realmente, isso é maravilhoso. Eu vou mostrar no próximo vídeo, então, como você vai usar essa água, de que forma que você vai usar, a quantidade que você vai usar, para que você tenha os melhores resultados na sua vida, tá? Essa água ela pode ser usada dentro de um galão de 20 litros, que eu vou mostrar no vídeo a seguir. Mas também pode ser usada dentro de um purificador na sua casa, né? Um filtro que você tenha na sua casa. Você pode colocar esses dois equipamentos dentro desse filtro. Você também pode usar ele dentro de uma jarra qualquer, né? Adriano, eu preciso comprar água no mercado para que esses aparelhos funcionem? Não, não precisa. Você pode usar água da torneira se você quiser. É claro que esses aparelhos não vão filtrar a água. Então, se você puder usar dentro de uma água filtrada, melhor. Mas se você não puder, não tem problema. Usa dentro de uma jarra que vai funcionar na questão da acidez, da neutralização do excesso de radicais livres. E você também pode usar dentro daqueles bebedouros, né? De repente você tem em casa aquele bebedouro gelado, que você coloca o galão de 20 litros em cima. Você pode estar colocando ali dentro daquele bebedouro também, sem problema nenhum. Caso você tenha algumas dúvidas com respeito à forma de uso, você pode estar entrando em contato comigo, né, no WhatsApp. Você pode estar entrando em contato com qualquer distribuidor que levou esse produto para você. Ele vai te dar as melhores recomendações de uso sobre esse produto. Sobre os produtos, nós temos duas versões. Nós temos uma versão doméstica, que é essa aqui que está na tela, o Combo Mega, e nós também temos uma versão Combo Mini, que é uma versão menor, né, que vai dentro de uma squeeze ou dentro de uma jarrinha de apenas 3 litros de água. Beleza? Pessoal, abraço para vocês, Deus abençoe, espero que a informação que eu tenha passado possa mudar a sua vida, como tem mudado a vida de milhares de pessoas mundo afora. Certinho? Até mais!